A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir as propostas de emenda à Constituição número 17 de 2012, que altera o artigo 132 da Constituição Federal, e número 39, a PEC número 39 de 2012, que altera o artigo 132 da Constituição Federal, também para incluir os procuradores e advogados públicos das autarquias e fundações públicas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios nos regramentos constantes do caput do artigo, conforme requerimento número 93, de autoria do senador Ricardo Ferraz, e com a subscrição de outros senadores. Com a palavra, o senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, o doutor Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, senador Vital Rego. Também cumprimento o senador Sérgio Souza. Cumprimento ainda os colegas dirigentes das associações, Dr. Marcelo Terto, presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado e Distrito Federal, o colega Marcos Stan, presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos, ABRAP, e senhores e senhoras presentes nessa audiência, quero dizer inicialmente que é uma grande satisfação, um orgulho estar participando de uma audiência pública na comissão, talvez uma das mais importantes do Parlamento brasileiro, e principalmente para falar de um tema que é uma continuidade de uma luta que já vem há mais de 11 anos. É a PEC 17 de 2012, aqui no Senado, que insere explicitamente os municípios no artigo 132 da Constituição Federal. O objetivo da proposta, ela, de fato, transcende uma luta meramente corporativista. De fato, é o exercício da cidadania e principalmente para trazer o fortalecimento dos municípios. Na verdade, todos sabem que lá no município é onde a vida acontece. Lá se vive, se trabalha, estuda, mora e nada mais do que importante ter um ente com autonomia capaz de prestar com eficiência o serviço público tão desejado por todos. Não vou aqui, neste depoimento, discorrer de forma acadêmica, sem querer remontar a história do fortalecimento do municipalismo, e sim tentar, de forma pragmática, contribuir para o debate. Na verdade, o nosso objetivo é aprovar uma proposição moralizadora no serviço público municipal, tão carente. Ora, me parece que todos que aqui estão presentes entendem que o fortalecimento do município é algo desejável, é algo benéfico, e é inconcebível que, nessa ótica, os municípios não contem com uma estrutura jurídica adequada para fazer o exame do controle da legalidade dos atos e, com isso, prestar um serviço eficiente. Então, nessa ótica, eu acho que todos os senadores que aqui se encontram não tenham
não tem a menor dúvida de que o fortalecimento dos municípios é algo sustentável, algo desejável e que muitos benefícios virão por conta deste fortalecimento. Hoje, qualquer implementação de política pública, seja na área da educação, da saúde, na habitação, tudo isso depende de um acompanhamento desde o seu nascedouro, dos projetos, um entendimento para saber aonde é que pode ser feito determinado ato, da forma que deve ser feito. Então, os municípios que tratam diretamente com a população, eles, na verdade, não podem prescindir de uma assessoria isenta e, para que isso aconteça, precisa ser concursada. O ingresso tem que ser por concurso público. Esse é um princípio republicano e que tem uma relevância maior diante da promulgação da Constituição de 88. Nesta conjuntura, tem-se que a inclusão dos municípios brasileiros como integrantes da federação demanda consequências com o reconhecimento de sua capacidade de auto-organização, governo próprio e competências exclusivas, que têm que ser efetivadas sempre com vistas ao atendimento do interesse público. E, nesse aspecto, em especial, é fundamental o assessoramento jurídico especializado, qualificado e independente, o que só se atinge com corpo jurídico isento, cujo ingresso no serviço público municipal se dê mediante concurso público. A autonomia municipal é garantia institucional e não pode ser alvo, nas palavras do professor Paulo Bonavides, de surpresas ou investidas ocasionais. A carreira de procurador municipal visa realizar as competências municipais. Dessa forma, qualquer emenda tendente a tornar despiciente o concurso público para as carreiras jurídicas que defendem a coisa pública e efetivam as competências municipais representaria uma investida mortal no espaço de inviolabilidade dos municípios, ou seja, na própria autonomia municipal. Dito isto, temos uma proposta que já veio da Câmara dos Deputados, com aprovação em 2 turnos, onde todos os líderes partidários recomendaram o voto sim pela aprovação da PEC. Contamos, no segundo turno, com 406 votos favoráveis, onde aquela casa compreendeu e ficou convencida da necessidade de melhor estruturar os municípios. A PEC, ela não obriga uma criação de carreira com vários procuradores. Ela, pelo menos, determina que ao menos um seja concursado e integre a procuradoria daquele município. O procurador-geral, que é um cargo comissionado de livre escolha e nomeação do gestor, continuará sendo o procurador continuará sendo escolhido mediante as regras que a lei própria, a lei municipal, determinar. O argumento também de que os municípios encontram-se numa situação caótica de pendúria, sem dinheiro para contratar médico, sem dinheiro para pagar outros profissionais, e que, por isso, não suportariam mais um encargo, isso também não tem o menor sentido. A demanda judicial, a defesa dos interesses do município, ela já existe, é uma previsão constitucional. A defesa tem que ser feita, tem que ser executada.
Se vai ser feita de forma correta ou não, isso é que a gente precisa discutir. Despesa já existe na contratação do advogado comissionado. Tem mais quanto tempo, presidente? 1 minuto. A defesa existe por conta dos advogados já contratados e dos cargos comissionados. Percebe-se que, no processo de licitação, onde a isenção política é necessária para que a correta avaliação do controle da legalidade dos atos seja executada, falta aos profissionais, mesmo os sérios, honestos e qualificados, um requisito: isenção política. Por quê? Só se consegue isso com o ingresso no serviço público através de concurso público. Para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer que a PEC guarda estrita sintonia com o momento em que vive o nosso país, ecoando da sociedade o chamamento pela moralização no trato da coisa pública, pois a função de procurador municipal, que é um advogado público, viabiliza que as políticas públicas escolhidas pelos governantes democraticamente eleitos sejam executadas num ambiente de respeito aos valores consagrados pelo ordenamento jurídico. Boa tarde, muito obrigado. Senador Sérgio Souza, para as suas breves palavras, aí passaremos aos senhores senadores. Senhor presidente, eu falei para ele, eu não sou o convidado, eu disse que é o convidado da mesa, mas é só rapidinho. Com certeza, com o apoio dos meus pares. Obrigado. Senador Vital do Rego, meu sempre presidente, amigo, colega de partido, Ferraço, Paim, Arruda, Pedro Táxi, meus colegas aqui durante 2011, 12 e 13 no Senado. Eu tive a oportunidade de sugerir algumas alterações legislativas e de participar de debates de centenas delas. Tive assento aqui nessa comissão, e em tantas outras comissões desta casa, e aqui realmente aprendi e muito. E se tem algo que é importante se colocar, que são em audiências públicas como essas, que são em debates nas comissões, é que nós nos capacitamos a legislar. Isso aqui nada mais é do que um grande banco escolar onde nós estamos nos especializando. E deve ser assim, porque nós temos que ouvir os lados, ouvir as partes, ouvir as sociedades, as entidades, os colegas, para nós podermos formar a nossa opinião e decidir, porque nós fazemos alteração legislativa. Nós alteramos, inclusive, a Constituição Federal. Eu vi esses dias que essa comissão rejeitou uma proposta de emenda que propunha a mudança com relação à idade penal. E tem que ter coragem também para votar. E para ter coragem tem que ter argumentos. E esta é uma proposta ou contra, nos dois casos. Nós avançamos aqui, nós estamos agora acho que com 77 emendas, né? A 76 fui o relator aqui nessa casa, que é a emenda que acaba com o voto secreto no âmbito do Paim, está aqui, autor de algumas PECs, inclusive foi relator também da PEC do senador Paim, que é a PEC 20. Muitas delas. E 76 alterações constitucionais em quanto tempo? 26 anos, 25 anos? Isso é fato. Você veja que no 26º ano, então são uma média de 3 por ano, não é fácil. E quantas tem aí andando? Algumas centenas de propostas de emenda à Constituição. E é demais, né? Eu acho que na alteração, ainda assim achamos que é. Mas tem direitos e lutas que estão vindo ao crivo do Parlamento a todo momento. E essa é uma luta dessa carreira, que é a carreira dos advogados públicos de décadas. E eles possuem o seu direito. E nós aqui, enquanto senadores, naquele momento, tivemos o apoiamento da maioria, de uma boa parte de senadores, inclusive para ter o poder de iniciativa e para tramitar essa proposta de emenda constitucional. Chegou a ser relatada, no dia houve um requerimento do senador Ferraço, inclusive tem um voto separado do senador Ferraço, e depois vem essa audiência pública, que entendo extremamente importante. Não vou entrar aqui no mérito, porque como autor já é dedutível a minha posição com relação a este tema, mas dizer da importância deste debate.
desta audiência pública, e aqui cumprimentar o Marcos Vitório Stan, que é o presidente da ABRAP, cumprimentar o Marcelo, que é o presidente da Associação dos Procuradores Estaduais do Brasil, e a todos aqueles que aqui passaram também, o presidente da Associação dos Procuradores dos Municípios, que é uma outra PEC, mas também que é uma causa de tantos anos, de tantas, talvez já décadas, que paira aqui no Parlamento, e o debate ainda não chegou no consenso. E não há outra forma de você aprovar uma PEC que não seja por 3/5 dos senhores senadores e dos senhores deputados, e que haja concordância entre Câmara e Senado. Então, é um debate que pode ocorrer por muito tempo, e eu venho aqui, na qualidade de autor, de senador, dizer que respeito esse parlamento e da importância de audiências públicas como essa, e agradecendo ao senador Vital do Rego por cumprir o compromisso de fazer essa audiência pública no início desse ano legislativo. Obrigado a todos. Seja sempre muito bem-vindo, senador Sérgio Souza. Senador Ricardo Ferraço, requerimento de Vossa Excelência, a iniciativa dessa audiência pública, e, por conseguinte, Vossa Excelência é o primeiro orador. Com a palavra. Senhor presidente, me permita, em primeiro lugar, lhe cumprimentar pela forma célere com que Vossa Excelência, a partir da aprovação deste requerimento, marcou que nós pudéssemos estar aqui debatendo este tema, que é um tema não apenas importante para as carreiras específicas que estão aqui a dialogar sobre essas questões, mas também importante para a eficiência da gestão pública nos seus vários níveis da atividade pública do nosso país, não importa o ente federado. Cumprimentar os nossos convidados e agradecer naturalmente a presença de Vossas Senhorias, e dizer, senhor presidente, que esta audiência pública, ela confirmou, a meu juízo, uma convicção que tinha, e que ela contribuiu de maneira extraordinária para que nós pudéssemos sinalizar para Vossa Excelência estarmos prontos e preparados para enfrentarmos o debate e a votação dessa matéria. Eu acho que nós podemos tudo. O que nós não podemos é nos omitir. O que nós não podemos é deixar de deliberar. E Vossa Excelência, como presidente da comissão, tem enfrentado os temas mais polêmicos aqui, o que é absolutamente, o que faz parte do nosso ofício, né? Enfrentar o debate para que a gente não continue vendo a atividade política sendo ocupado por outros poderes. Para que a gente não veja a política sendo judicializada, é preciso que a gente não se omita. E esta comissão, também presidida por Vossa Excelência, tem nos coordenado nessa direção. Então, eu queria cumprimentar os nossos convidados, agradecer a oportunidade, a legitimidade, a experiência e a visão de cada um de Vossas Senhorias que nos ajudaram com essa reflexão. Cumprimentar o meu querido estimado senador Sérgio Souza, que nos dá o prazer de revê-lo novamente aqui nesta audiência pública, em que Vossa Excelência é autor de uma das propostas, e eu tive a oportunidade de apresentar esse requerimento para que pudéssemos debater. Me dou por satisfeito, agradeço a Vossa Excelência, ao senhor presidente, aos nossos convidados. Estamos aqui na hora derradeira do nosso debate, porque às 4 horas abre a ordem do dia e nós precisamos nos deslocarmos para o plenário. Mas acho que foi absolutamente importante para que, no meu caso específico, eu pudesse firmar em definitivo o meu juízo de valor, sinalizando que Vossa Excelência agora, não sei se para essa semana, acho um pouco improvável, porque o regimento determina que a pauta seja, enfim, com 48 horas apresentada, mas me parece que nas próximas semanas, com essa audiência pública, Vossa Excelência já pode submeter à comissão o julgamento final dessas matérias, tanto a PEC 17 como a PEC 39. É a consideração que faço. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Pedro Taques, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, cumprimentar a todos, na pessoa do senador Sérgio Souza, seja bem-vindo a essa casa, senador Sérgio Souza, os
presidentes de associação e procuradores gerais. Eu fui procurador do Estado de São Paulo durante 3 anos. O procurador-geral do Estado era o hoje vice-presidente da República, Michel Temer. Ele foi meu examinador de direito constitucional. Eu sempre defendi a unicidade da Procuradoria-Geral do Estado. Eu gostaria de indagar, até academicamente já fiz isso, eu gostaria de indagar ao presidente da Associação dos Advogados Públicos, e antes de indagar, dizer a Vossa Senhoria que o Brasil precisa dos advogados públicos. Precisa. Isso é uma carreira digna, servidores públicos decentes que exercem a sua atribuição. Mas nós não estamos discutindo pessoas. Nós estamos discutindo, além de pessoas, a instituição. Não é isso? Essa construção, essa engenharia da AGU, nos Estados-membros, o senhor entende que esta não seria uma norma de reprodução obrigatória ou uma norma central federal, na expressão do constitucionalista mineiro Raul Machado Horta? Se nós temos uma configuração na pessoa jurídica com capacidade política União Federal, isto para os estados teriam autonomia na sua auto-organização, conforme artigo 25, para desbordar da receita trazida pela Constituição para o órgão de defesa da pessoa jurídica, União. Por mais que nós tenhamos a criação de pessoas jurídicas, como autarquias, como fundações, por mais que nós tenhamos esta outra pessoa jurídica, mas esta construção que a Constituição nos dá, e posteriormente uma medida provisória por ocasião da assunção do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, à AGU, esta construção aqui não se afigura como uma norma central federal, no entender do senhor? Uma outra indagação. Eu tenho dúvidas aqui no tocante à PEC 39, e esta audiência pública tem, assim, a intenção de superar dúvidas, e daí a importância de uma audiência pública para que nós, legisladores, possamos ouvir as pessoas. Esta PEC 39, da forma como proposta, na opinião do senhor, ela possibilita ou determina que sejam criadas novas estruturas e carreiras da advocacia pública, ou somente estabelece as prerrogativas institucionais das carreiras existentes antes da Constituição? Cria a estrutura ou só prerrogativa? Eu tenho uma dúvida a respeito disso, de acordo com como está escrito. Por que o senhor entende, qual é a opinião do senhor sobre essa diferença de tratamento remuneratório que existe entre os procuradores do Estado e os advogados públicos das autarquias? Por que essa diferença? Se as atribuições, se nós tivéssemos esta unidade na Procuradoria-Geral do Estado, a diferença remuneratória poderia desaparecer, resguardando o direito adquirido, né? Eu tenho certeza que o senhor conhece a decisão do Supremo que não há direito adquirido a regime jurídico, né? Nós todos conhecemos, isso é pacífico, me parece, no Supremo, mas por que essa diferença remuneratória? Para o Estado, a pessoa jurídica com capacidade política, Estado-membro, e aqui o Distrito Federal na sua capacidade híbrida de Estado e município, não seria mais econômico, mais eficiente, e aí eu vou me valer do artigo 37 da Constituição, uma única defensoria? Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Ao presidente da Associação dos Procuradores Municipais, né, que aqui se encontra, eu tenho apanhado muito nas redes sociais de ex-alunos. Eu tenho muitos ex-alunos do Brasil que são procuradores municipais, né, em razão de algumas declarações que eu fiz aqui no tocante aos procuradores municipais. Entendo que o concurso público é a porta de ouro para o cidadão entrar na administração pública.
Nada contra comissionado. Em determinados casos, precisamos sim de comissionados. Mas a porta de ouro é o concurso público. Está lá como uma vontade da Constituição, isso não tem, nós não temos dúvidas. Agora, como um município chamado Araguainha, em Mato Grosso, ele tem 1.019 almas, 1.019 brasileiros que ali residem. Ele vai ter condições de contratar esse procurador municipal por concurso? Aquele por concurso. Muito bem, numa cidade como essa, o procurador pequena, né, esse procurador municipal que é admitido em concurso, eu parto da premissa que é um brasileiro decente, competente, honesto, mas sou eu e as minhas circunstâncias. Digamos que nesse município existam 2 partidos políticos. Esse procurador não poderia prejudicar a administração pública do novo prefeito se ele fosse a de um campo político, que é direito dele ser de um campo político diverso? E os advogados que existem nestes municípios, né? Nós temos 5.570 municípios acima de 100 mil habitantes, e aí já falando da proposta, da emenda da senadora Ana Amélia. Como um município pequeno vai ter essa capacidade? E eles têm um assessor jurídico municipal. Eu sou favorável ao concurso público. Defendo isso, já defendi em aula e não vou voltar atrás, academicamente também. Mas como pode ser feita esta ponderação? Na opinião do senhor, eu quero votar com consciência, mas eu quero votar não só para os municípios grandes. O Brasil não é feito só de São Paulo, só de Minas Gerais, só do Distrito Federal. Nós temos municípios com situações diversas. O município de Araguainha, no estado de Mato Grosso, merece um procurador municipal concursado, sim. Sim. Para fazer a defesa dos princípios do artigo 37 da Constituição. Agora, o chamado doutor Fato, a sua excelência, o fato, ela nos traz a necessidade desta ponderação. Então, eu queria ouvi-lo sobre isso e, no mais, cumprimentando pela realização da audiência pública. E, antes de encerrar, eu quero cumprimentar a doutora Gláucia Amaral, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso, que aqui se encontra presente. Agradeço, senador Táxi. Com a palavra, senador Paim. Senhor presidente e nossos convidados, eu não sou advogado. Consequentemente, não é a minha área de atuação. Mas eu não consigo entender por que essa resistência ao procurador municipal. Sinceramente, eu não consigo entender. Num linguajar bem chulo aqui, bem de peão, por que eu não posso ter um procurador municipal concursado que vai defender os interesses do município e, inclusive, do prefeito que está na gestão? Por quê? Se 94,64% dos municípios têm menos de 100 mil habitantes, só vai valer, então, para quem? Para 6% dos municípios? E um município que não consegue pagar o seu defensor principal, eu não consigo entender a razão dele existir. Porque esse defensor municipal, ele é o advogado do município. O próprio prefeito, quando se enrolar amanhã ou depois, esse procurador é alguém concursado que conhece os autos do processo, enfim, estou pegando termos de vocês, que conhece a história do município, está preparado para advogar e encaminhar a causa. E pelas informações que eu tenho, compete ao município, a não ser que eu esteja errado, me expliquem aqui, definir inclusive o salário. Eu não consigo entender, sinceramente, quem é assim, leigo nesse campo de atuação. Não estou olhando aqui corporação nenhuma. Eu apenas ouvi todo o debate no plenário e estou ouvindo aqui. Por que eu não posso ter um procurador municipal concursado que defenda o interesse da minha gente? Eu acho que combate a corrupção, inclusive. Eu fico preocupado. Tem muito prefeito que não quer, claro, um cara concursado ali, que vai estar de olho, vendo, acompanhando, fiscalizando e dizendo, olha, aqui é transparência absoluta. E eu tenho estabilidade. Em mim ninguém vai meter a mão. Agora,
Se tem um ou outro que é corrupto, embora procurador, como tem político, como tem empresário, como tem... Bom, aí já é no campo das exceções. Sinceramente, eu estou meio incrédulo ainda dessa resistência de ter um procurador municipal que defenda os interesses do município e do nosso povo e da nossa gente. Eu não vou aqui levantar todos os argumentos que recebi. São inúmeros, mas quanto mais eu leio, menos eu não consigo entender essa resistência. Eu não consigo ver o que tem por trás disso, porque eu não entendi ainda. Eu queria mais entender. Eu queria entender. Por que não querem que tenha? Ela não foi aprovada na Câmara, por um amplo debate, veio para cá, praticamente um caso consumado, acertado, ajustado. Olha, nós falamos tanto em transparência, nós preferimos que o prefeito contrate um escritório da advocacia para que ele defenda o município, como ele bem entender, e se ele não tiver dinheiro, ele não vai poder contratar, porque ele vai ter que pagar. Eu tenho 3 irmãos que são advogados. Só quem se deu bem na vida é um deles que tem um belo escritório de advocacia. E não estou aqui fazendo nenhum pré-julgamento. E também não é essa a minha função. Até porque eu respeito muito o trabalho dele. Agora, os meus filhos estudam direito os 3. E eu aconselho eles a fazer concurso público. Eu acho que é importante. Eu sou do campo e acho importante seguir a carreira dos senhores. Eu até conversei um pouco com eles sobre isso. Eles também não conseguiram entender. Não me responderam. E por isso eu vim aqui quietinho, sentei e fiquei ouvindo. E saio daqui cada vez mais convencido que bom seria que a gente fortaleça o concurso público e que em cada município nós tenhamos pelo menos um, que esteja ali para acompanhar, fiscalizar e defender os direitos do município e da população. Enfim, parabéns a todos vocês aí pela exposição. Senador Inácio. Agradeço, senador Paim, senador Inácio Arruda. Para concluir a fase de interpelantes, passarei a palavra aos 2 representantes que foram questionados pelo senador Pedro Taques para concluirmos a nossa sessão. Senador Inácio Arruda, com a Senhor palavra. presidente, primeiro agradecendo a Vossa Excelência, Paim. que prontamente tratou de marcar essa audiência para que a gente pudesse superar essa fase. E ela está ocorrendo exatamente porque surgiram dúvidas no plenário, na hora de votar, dúvida na tramitação dos projetos. Eu acho que é justo que a gente possa resolver essa questão aqui entre nós, para quando a matéria chegar no plenário, digamos assim, ela esteja o mais bem tratado possível. E a minha indagação vai também para o doutor Guilherme, que é o seguinte: para a gente deixar claro para a população brasileira como é que nós tratamos isto hoje nos municípios. Como é que isso é tratado? Nesse pequeno município, eu poderia citar aqui uns 3 ou 4 do meu estado, se indagarmos do senador Sérgio Souza também, ele vai dizer 2 ou 3 ou 4 ou mais que são muito pequenos e talvez não tenham condições de contratar o médico e o professor. Imagina contratar mais um advogado, mais um procurador. Está no 4,64 dos municípios. Tem menos de 100 mil habitantes. Só vai valer, então, para 6% dos municípios? E um município que não consegue pagar o seu defensor principal, eu não consigo entender a razão dele existir. Porque esse defensor municipal, ele é o advogado do município. O próprio prefeito, quando se enrolar amanhã ou depois, esse procurador é alguém concursado que conhece os autos do processo, enfim, estou pegando termos de vocês, que conhece a história do município, está preparado para advogar e encaminhar a causa. E pelas informações que eu tenho, compete ao município, a não ser que eu esteja errado, me expliquem aqui, definir inclusive o salário. Eu não consigo entender, sinceramente, quem é assim, leigo nesse campo de atuação. Não estou olhando aqui corporação nenhuma. Eu apenas ouvi todo o debate no plenário e estou ouvindo aqui. Por que eu não posso ter um procurador municipal concursado que defenda o interesse da minha gente? Eu acho que combate a corrupção, inclusive. Eu fico preocupado. Tem muito prefeito que não quer, claro, um cara concursado ali, que vai estar de olho, vendo, acompanhando, fiscalizando e dizendo: olha, aqui é transparência absoluta. E eu tenho estabilidade. Em mim ninguém vai meter a mão. Agora,
Se tem um ou outro que é corrupto, embora procurador, como tem político, como tem empresário, como tem... Bom, aí já é no campo das exceções. Sinceramente, eu estou meio incrédulo ainda dessa resistência de ter um procurador municipal que defenda os interesses do município e do nosso povo e da nossa gente. Eu não vou aqui levantar todos os argumentos que recebi. São inúmeros, mas quanto mais eu leio, menos eu não consigo entender essa resistência. Eu não consigo ver o que tem por trás disso, porque eu não entendi ainda. Eu queria mais entender. Eu queria entender. Por que não querem que tenha? Ela não foi aprovada na Câmara, por um amplo debate, veio para cá, praticamente um caso consumado, acertado, ajustado. Olha, nós falamos tanto em transparência, nós preferimos que o prefeito contrate um escritório da advocacia para que ele defenda o município, como ele bem entender, e se ele não tiver dinheiro, ele não vai poder contratar, porque ele vai ter que pagar. Eu tenho 3 irmãos que são advogados. Só quem se deu bem na vida é um deles que tem um belo escritório de advocacia. E não estou aqui fazendo nenhum pré-julgamento. E também não é essa a minha função, até porque eu respeito muito o trabalho dele. Agora, os meus filhos estudam direito os 3. E eu aconselho eles a fazer concurso público. Eu acho que é importante. Eu sou do campo e acho importante seguir a carreira dos senhores. Eu até conversei um pouco com eles sobre isso. Eles também não conseguiram entender, não me responderam. E por isso eu vim aqui quietinho, sentei e fiquei ouvindo. E saio daqui cada vez mais convencido que bom seria que a gente fortaleça o concurso público e que em cada município nós tenhamos pelo menos um, que esteja ali para acompanhar, fiscalizar e defender os direitos do município e da população. Enfim, parabéns a todos vocês aí pela exposição. Agradeço, senador Paim. Senador Inácio Arruda, para concluir a fase de interpelantes, passarei a palavra aos 2 representantes que foram questionados pelo senador Pedro Taques para concluirmos a nossa sessão. Senador Inácio Arruda, com a Senhor palavra. presidente, primeiro agradecendo a Vossa Excelência, Paim, que prontamente tratou de marcar essa audiência para que a gente pudesse superar essa fase. E ela está ocorrendo exatamente porque surgiram dúvidas no plenário, na hora de votar, dúvida na tramitação dos projetos. Eu acho que é justo que a gente possa resolver essa questão aqui entre nós, para quando a matéria chegar no plenário, digamos assim, ela esteja o mais bem tratado possível. E a minha indagação vai também para o doutor Guilherme, que é no seguinte: para a gente deixar claro para a população brasileira como é que nós tratamos isto hoje nos municípios. Como é que isso é tratado? Nesse pequeno município, eu poderia citar aqui uns 3 ou 4 do meu estado, se indagarmos do senador Sérgio Souza também vai dizer 2 ou 3 ou 4 ou mais que são muito pequenos e talvez não tenham condições de contratar o médico e o professor. Imagina contratar mais um advogado, mais um procurador. Lá no Rio Grande do Sul a mesma coisa, Pedro Taques que levantou, no caso do seu estado, também as dificuldades. Mas como é que ocorre hoje? Como é que o prefeito lida diariamente, porque o mesmo ocorre com os estados, que tem que ter um corpo de procuradores eficientes, com salários adequados, porque a disputa é grande. Se não pagar bem o procurador vai embora, vai procurar uma outra instância onde ele possa ser melhor remunerado. Todo dia o prefeito tem que responder ao Ministério Público, tem que responder ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de Contas dos Estados e, em alguns estados, também ao Tribunal de Contas do município. É o caso do meu, que temos, portanto, 3 tribunais só na área de contas. Tem que responder aos ministérios, porque os ministérios, exatamente instados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, aumentam as exigências para fazer qualquer tipo de convênio, qualquer tipo de acordo com os municípios. Então, obrigatoriamente, a menor unidade da federação está obrigada, pelas circunstâncias da necessidade absoluta, a ter um procurador. Então, não há como escapar. Ele não tem como escapar.
ele vai ter que contratar ou um procurador diretamente, que fica ali permanentemente, ou um escritório que vai ficar prestando serviço também de forma permanente, porque as indagações são diárias. Não há um município brasileiro que não esteja obrigado a dar respostas diárias. Então, como que é isso hoje, Guilherme? Qual é a providência que os municípios adotam para suprir este problema que é crucial e não tem como ser tratado senão com a presença de um procurador? Acho que isso é muito importante para que a gente possa tirar qualquer receio de votação da matéria, seja no voto favorável ou no voto contrário, de que a gente possa esclarecer de forma aberta e tranquila todas as pessoas que vão votar, todos os senadores que vão votar, numa matéria que já veio da Câmara e que recebeu votação quase que unânime na Câmara Federal. A segunda, nós já estamos... Esse é um debate que a gente vem travando no Congresso Nacional também já há um tempo, sobre a advocacia pública. O senador Sérgio Souza, então, tomou a iniciativa aqui na Casa, nesse período profícuo de atividade dele no Senado Federal, e sempre vai ter controvérsia em relação ao custo, tá certo? A equiparações das carreiras, a tetos, tudo isso nós sempre vamos ter. Mas o principal, assim, na minha opinião, e acho que é esse o espírito do senador Sérgio Souza, é o interesse público. É como a gente protege cada vez mais o interesse público e o interesse do cidadão. Acho que é essa ótica que nós vamos ter que examinar. Paulo, vocês estão convictos, e Paola, Paulo e Marco, vocês estão convictos que nós vamos criar um embaraço com os estados federados? Nós vamos nos imiscuir nesses estados, criando um desequilíbrio para esses estados? A coisa pública vai ficar maltratada se nós adotarmos essa providência? Então, é uma indagação importante para nós examinarmos essa questão da matéria proposta pelo senador Sérgio Souza, que desde que deu entrada, nós todos aqui defendemos, achamos que era justo, correto e necessário. Mas é preciso deixar bem claro se nós vamos desequilibrar a federação de tal maneira, tá certo, que a gente, ao invés de ajudar, vamos contribuir para desajustar a federação. Então, os argumentos vão se associando, nós vamos ter que examinar, para que a gente possa, ao final, decidir sobre a matéria. Mas, na hora que o senador Sérgio Souza apresentou essa matéria, discursou no plenário do Senado Federal sobre o assunto, ele teve uma aceitação muito grande. E acho que, do ponto de vista mais geral no Senado, isso ainda prevalece. Então, é importante que a gente possa dirimir essa dúvida de que o interesse público ou o desequilíbrio dos estados, e se há confusão entre esses interesses do Distrito Público e também da organização do Estado federado. Então, isso é muito importante para que a gente possa decidir. E em relação ao Guilherme, essa questão que eu estou levantando, como nós tratamos isso hoje? Eu sei que você tem tratado muito disso, Guilherme, você tem falado muito sobre isso, mas é bom a gente repetir, a gente dizer de novo, encontrar a melhor maneira de colocar esse problema para que as pessoas tenham consciência da posição que o Senado vai adotar em relação à matéria que já veio, inclusive, da Câmara. Então, essas indagações, senhor presidente, para que a gente possa concluir e votar com tranquilidade os dois temas. A assessoria da mesa me informa que o questionamento direto mesmo foi por o senhor Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, para quem eu passo a palavra nesse momento para as suas respostas. Inclusive essa minha também provocação da tal emenda, essa que até agora eu não entendi, essa emenda que quer limitar em somente 100 mil, que pegaria, no caso, só 4%. Bom, novamente boa tarde a todos. De fato, esta audiência pública oportuniza dirimir dúvidas, principalmente dúvidas que não têm respostas plausíveis, e eu passo a
a responder à primeira pergunta do senador Pedro Tax, quando ele relatou que estaria sofrendo, apanhando nas redes sociais. Bom, o senador Pedro Tax, de fato, é uma referência no mundo jurídico, inúmeros alunos, ex-alunos, e que já tiveram a oportunidade de me relatar da confiança e da tranquilidade que tem quanto ao seu entendimento. Mas, senador, é exatamente isso. Os seus alunos aprenderam com o senhor as lições, as boas lições. E o que eles mais me dizem é o seguinte: vamos ocupar os espaços, os bons têm que ocupar os espaços, porque senão vem um ruim e traz o malefício à sociedade. E é exatamente isso que eles têm dito, que nos municípios, os municípios têm sim direito e tem que ter um quadro, pelo menos um procurador, ao menos um procurador concursado. Por que isso? O município com 1.000 e... Araguaína, não é isso? Araguaína. Com 1.000, tem até menos. Tem no estado de Boró, no estado de São Paulo, que tem menos, não chega a 1.000. Então, esses municípios, na verdade, a própria existência dele, ele tem que ter condições mínimas de funcionamento. Se ele não faz a defesa dos interesses do município, como é que ele vai sobreviver? Qualquer pessoa pode entrar com uma ação contra o município e o município não vai ter defesa? Uma simples ação quebra o município. Então, ou o município tem condições de ter pelo menos um procurador, ou ele não tem condições de existir. Mas ele já existe, né? Ele já existe e vai ter que se adequar de fato, porque ele já existe. E hoje, o que acontece? Quando tem uma demanda, como é que ele se defende? Ele não se defende? Ele vai contratar um escritório. E vai pagar quanto ao escritório? Ele vai contratar um comissionado. E não se engane, senador. Eu vou lhe citar aqui um exemplo recente. Depois que foi apresentada a emenda, nós direcionamos ao Rio Grande do Sul toda esse estudo acerca de por que é que essa resistência tão grande dos municípios com menos de 100.000 habitantes. Visitamos o Tribunal de Contas do Estado, lá do Rio Grande do Sul, e questionamos por que o tribunal era, digamos, de uma certa forma, condescendente com os prefeitos que só faziam contratar escritórios e colocavam cargos comissionados, procuradores comissionados, e não se exigia o concurso público. Era uma burla ao artigo 37. Então, o presidente se posicionou, ele disse que particularmente tinha um entendimento, era um colegiado, mas que, de fato, ia contribuir nesse aperfeiçoamento dessa questão. E aí, 2 meses depois, eu vejo a notícia no próprio Tribunal de Contas do Estado, município de Cacequi, menos de 15.000 habitantes. Numa só tomada de contas, 2 penalidades. Contratou um escritório irregularmente, pagou honorários quando não deveria pagar. E não tem concursado nesse município, gasta dinheiro para pagar escritório, gasta dinheiro para pagar comissionado, nada contra os escritórios, nada contra os profissionais, mas qual é a garantia que o cidadão daquele município vai ter na eficiência do serviço público, na prestação? Então, esse pequeno município, pelo menos um procurador concursado é necessário, porque a própria existência do município depende das condições mínimas de existência. Agora, quanto ao pequeno município, para se tomar um exemplo de exceção, porque o procurador pode ser inimigo político. Se ele for inimigo político e ele não trabalhar direito, ele vai para a rua, não tem problema, ele vai para a rua. O procurador-geral daquele município vai ser indicado pelo gestor. A lei do município é que tem autonomia para dizer como é que vai ser. Então, mas eu vou um pouco mais além. Eu vou para os municípios e aí eu digo no caso concreto. Visitei, não muito tempo, o Vale do Ribeira, em São Paulo. Vários municípios, Jacupiranga, Registro, eu acho que Caeté, alguma coisa desse tipo. E fui participar lá de um evento jurídico. E eu fiquei aqui abismado com a qualidade dos colegas que fizeram exposições. Inclusive,
tem um município, Caninéia, me parece. Só são 2 procuradores lá, 2 procuradores concursados. 2 concursados. E o prefeito estava lá no nosso evento, prestigiando o evento. Então, depois de passado esse momento, eu fui conversar com ele e disse, me diga uma coisa, a remuneração de vocês, como é que funciona aqui? O que é que lhe prende aqui? Doutor presidente, eu sou daqui, eu nasci aqui, minha família está aqui, tenho raízes. E isso é muito gratificante você prestar um serviço para a sua comunidade. E mais, o que é que ele disse? A remuneração aqui poderia ser melhor, obviamente, mas a gente vai trabalhar para que o município cresça. A gente vai arrecadar, a gente vai implementar aqui políticas a ponto de o município reconhecer o trabalho da gente e poder ter disposição, ter disponibilidade para fazer esse pagamento. Enquanto isso, eu estou morando aqui, não tenho muita despesa. Se eu fosse morar na capital, só de aluguel eu ia pagar quanto? É isso que ele questionou. E mais, ele disse também, olha, eu também advogo aqui na região, então eu tenho uma advocacia, não é vedada a advocacia, e isso ajuda até o município. Eu sou um advogado conhecido na região e o município está muito bem servido, modestamente falando, foi isso que ele me falou. Então, essa realidade é facilmente superada com essa questão. Então, se você imaginar que o município, você vai ter que abrir exceção uma exceção constitucional, que ele não vai fazer concurso público, então eu acho que tem que mudar a Constituição. E mudar a Constituição não me parece ser a fórmula mais adequada para adequar a um exemplo, a uma situação possível de acontecer. Espero, senador, de ter, pelo menos, ser satisfatória a nossa resposta. E partindo um pouco mais já na resposta ao senador Inácio Arruda, é isso, senador. Na verdade, vários municípios, hoje, eles não têm realmente nenhum procurador concursado, nenhum, mas tem 10, 15, 20 comissionados. Isso não pode existir. Contrata escritórios, com licitação ou licitação, isso não vem ao caso, é uma situação. Mas, por mais preparado, por mais, digamos assim, com os bons propósitos, esse escritório, a esses profissionais, lhes falta uma condição, isenção política. Não é difícil você abrir os noticiários e se deparar com a notícia de que foram presos 12 prefeitos. Uma operação só, 12 prefeitos presos. Qual é o motivo disso? Fraude nas licitações. É onde o dinheiro público sai pelo ralo. É onde o dinheiro, em vez de ir para a educação, para a saúde, vai encher o bolso daqueles que não têm uma índole boa. Então, nesses municípios, com mais de 20 mil habitantes, principalmente, é inconcebível que não se tenha pelo menos um procurador concursado. A Controladoria Geral da União revelou que 95% dos municípios fiscalizados ocorreram do Estado federado. Então, isso é muito importante para que a gente possa decidir. E em relação ao Guilherme, essa questão que eu tenho levantado, como é que nós tratamos isso hoje? Eu sei que você tem tratado muito disso, Guilherme, você tem falado muito sobre isso, mas é bom a gente repetir, a gente dizer de novo, encontrar a melhor maneira de colocar esse problema para que as pessoas tenham consciência da posição que o Senado vai adotar em relação à matéria que já veio, inclusive, da Câmara. Então, essas indagações, senhor presidente, para que a gente possa concluir e votar com tranquilidade os 2 temas. A assessoria da mesa me informa que o questionamento direto mesmo foi por o senhor Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, para quem eu passo a palavra nesse momento para as suas respostas. Inclusive, essa minha também provocação da tal emenda, essa que até agora eu não entendi essa emenda, que quer limitar em somente 100 mil, que pegaria, no caso, só 4%. Bom, novamente boa tarde a todos. De fato, esta audiência pública oportuniza dirimir dúvidas, principalmente dúvidas que não têm respostas plausíveis
E eu passo a responder a primeira pergunta do senador Pedro Tax, quando ele relatou que estaria sofrendo, apanhando nas redes sociais. Bom, o senador Pedro Tax, de fato, é uma referência no mundo jurídico, inúmeros alunos, ex-alunos, e que já tiveram a oportunidade de me relatar da confiança e da tranquilidade que tem quanto ao seu entendimento. Mas, senador, é exatamente isso. Os seus alunos aprenderam com o senhor as lições, as boas lições. E o que eles mais me dizem é o seguinte: vamos ocupar os espaços, os bons têm que ocupar os espaços, porque senão vem um ruim e traz um malefício à sociedade. E é exatamente isso que eles têm dito, que nos municípios, os municípios têm sim direito e tem que ter um quadro, pelo menos um procurador, ao menos um procurador concursado. Por que isso? O município com Araguaína, não é isso? Araguaína. Com 1.000, tem até menos. Tem no estado de Boró, no estado de São Paulo, que tem menos, não chega a 1.000. Então, esses municípios, na verdade, a própria existência dele, ele tem que ter condições mínimas de funcionamento. Se ele não faz a defesa dos interesses do município, como é que ele vai sobreviver? Qualquer pessoa pode entrar com uma ação contra o município e o município não vai ter defesa? Uma simples ação quebra o município. Então, ou o município tem condições de ter pelo menos um procurador, ou ele não tem condições de existir. Mas ele já existe, né? Ele já existe e vai ter que se adequar de fato, porque ele já existe. E hoje, o que acontece? Quando tem uma demanda, como é que ele se defende? Ele não se defende? Ele vai contratar um escritório. E vai pagar quanto ao escritório? Ele vai contratar um comissionado. E não se engane, senador. Eu vou lhe citar aqui um exemplo recente. Depois que foi apresentada a emenda, nós direcionamos ao Rio Grande do Sul toda esse estudo acerca de por que é que essa resistência tão grande nos municípios com menos de 100 mil habitantes. Visitamos o Tribunal de Contas do Estado, lá do Rio Grande do Sul, e questionamos por que o tribunal era, digamos, de uma certa forma, condescendente com os prefeitos que só faziam contratar escritórios e colocavam cargos comissionados, procuradores comissionados, e não se exigia o concurso público. Era uma burla ao artigo 37. Então, o presidente se posicionou, ele disse que particularmente tinha um entendimento, era um colegiado, mas que, de fato, ia contribuir nesse aperfeiçoamento dessa questão. E aí, 2 meses depois, eu vejo a notícia no próprio Tribunal de Contas do Estado, município de Cacequi, menos de 15 mil habitantes. Numa só tomada de contas, 2 penalidades. Contratou um escritório irregularmente, pagou honorários quando não deveria pagar. E não tem concursado nesse município, gasta dinheiro para pagar escritório, gasta dinheiro para pagar comissionado, nada contra os escritórios, nada contra os profissionais, mas qual é a garantia que o cidadão daquele município vai ter na eficiência do serviço público, na prestação? Então, esse pequeno município, pelo menos um procurador concursado é necessário, porque a própria existência do município depende das condições mínimas de existência. Agora, quanto ao pequeno município, para se tomar um exemplo de exceção, porque o procurador pode ser inimigo político. Se ele for inimigo político e ele não trabalhar direito, ele vai para a rua, não tem problema, ele vai para a rua. O procurador-geral daquele município vai ser indicado pelo gestor. A lei do município é que tem autonomia para dizer como é que vai ser. Então, mas eu vou um pouco mais além. Eu vou para os municípios e aí eu digo no caso concreto. Visitei, não muito tempo, o Vale do Ribeira, em São Paulo. Vários municípios, Jacupiranga, Registro, eu acho que Caeté, alguma coisa desse tipo. E fui participar lá de um evento jurídico. E eu fiquei aqui abismado com a qualidade dos colegas
que fizeram disposições. Inclusive, tem um município, Caninéia, me parece, só são 2 procuradores lá, 2 procuradores concursados. 2 concursados. E o prefeito estava lá no nosso evento, prestigiando o evento. Então, depois de passado esse momento, eu fui conversar com ele e disse, me diga uma coisa, a remuneração de vocês, como é que funciona aqui? O que é que lhe prende aqui? Doutor presidente, eu sou daqui, eu nasci aqui, minha família está aqui, tenho raízes. E isso é muito gratificante você prestar um serviço para a sua comunidade. E mais, o que é que ele disse? A remuneração aqui poderia ser melhor, obviamente, mas a gente vai trabalhar para que o município cresça. A gente vai arrecadar, a gente vai implementar aqui políticas a ponto de o município reconhecer o trabalho da gente e poder ter disposição, ter disponibilidade para fazer esse pagamento. Enquanto isso, eu estou morando aqui, não tenho muita despesa. Se eu fosse morar na capital, só de aluguel eu ia pagar quanto? É isso que ele questionou. E mais, ele disse também, olha, eu também advogo aqui na região, então eu tenho uma advocacia, não é vedada a advocacia, e isso ajuda até o município. Eu sou um advogado conhecido na região e o município está muito bem servido, modestamente falando, foi isso que ele me falou. Então, essa realidade é facilmente superada com essa questão. Então, se você imaginar que o município, você vai ter que abrir exceção uma exceção constitucional, que ele não vai fazer concurso público, então eu acho que tem que mudar a Constituição. E mudar a Constituição não me parece ser a fórmula mais adequada para adequar a um exemplo, a uma situação possível de acontecer. Espero, senador, que de ter, pelo menos, ser satisfatória a nossa resposta. E partindo um pouco mais já na resposta ao senador Inácio Arruda, é isso, senador. Na verdade, vários municípios, hoje, eles não têm realmente nenhum procurador concursado, nenhum, mas tem 10, 15, 20 comissionados. Isso não pode existir. Contrata escritórios, com licitação ou licitação, isso não vem ao caso, é uma situação. Mas, por mais preparado, por mais, digamos assim, com os bons propósitos, esse escritório, a esses profissionais, lhes falta uma condição, isenção política. Não é difícil você abrir os noticiários e se deparar com a notícia de que foram presos 12 prefeitos. Uma operação só, 12 prefeitos presos. Qual é o motivo disso? Fraude nas licitações. É onde o dinheiro público sai pelo ralo. É onde o dinheiro, em vez de ir para a educação, para a saúde, vai encher o bolso daqueles que não têm uma índole boa. Então, nesses municípios, com mais de 20 mil habitantes, principalmente, é inconcebível que não se tenha pelo menos um procurador concursado. A Controladoria Geral da União revelou que 95% dos municípios fiscalizados ocorreram tribunais, mas qual é a garantia que o cidadão daquele município vai ter na eficiência do serviço público, na prestação? Então, esse pequeno município, pelo menos um procurador concursado é necessário, porque a própria existência do município depende das condições mínimas de existência. Agora, quanto ao pequeno município, para se tomar um exemplo de exceção, porque o procurador pode ser inimigo político. Se ele for inimigo político e ele não trabalhar direito, ele vai para a rua, não tem problema, ele vai para a rua. O procurador-geral daquele município vai ser indicado pelo gestor. A lei do município é que tem autonomia para dizer como é que vai ser. Então, mas eu vou um pouco mais além. Eu vou para os municípios e aí eu digo no caso concreto. Visitei, não muito tempo, o Vale do Ribeira, em São Paulo. Vários municípios, Jacupiranga, Registro, eu acho que Caeté, alguma coisa desse tipo. E fui participar lá de um evento jurídico. E eu fiquei aqui abismado com a qualidade
dos colegas que fizeram exposições. Inclusive, tem um município, Caninéia, me parece. Só são 2 procuradores lá, 2 procuradores concursados. 2 concursados. E o prefeito estava lá no nosso evento, prestigiando o evento. Então, depois de passado esse momento, eu fui conversar com ele e disse, me diga uma coisa, a remuneração de vocês, como é que funciona aqui? O que é que lhe prende aqui? Doutor presidente, eu sou daqui, eu nasci aqui, minha família está aqui, tenho raízes. E isso é muito gratificante você prestar um serviço para a sua comunidade. E mais, o que é que ele disse? A remuneração aqui poderia ser melhor, obviamente, mas a gente vai trabalhar para que o município cresça. A gente vai arrecadar, a gente vai implementar aqui políticas a ponto do município reconhecer o trabalho da gente e poder ter disposição, ter disponibilidade para fazer esse pagamento. Enquanto isso, eu estou morando aqui, não tenho muita despesa. Se eu fosse morar na capital, só de aluguel eu ia pagar quanto? É isso que ele questionou. E mais, ele disse também, olha, eu também advogo aqui na região, então eu tenho uma advocacia, não é vedada a advocacia, e isso ajuda até o município. Eu sou um advogado conhecido na região e o município está muito bem servido, modestamente falando, foi isso que ele me falou. Então, essa realidade é facilmente superada com essa questão. Então, se você imaginar que o município, você vai ter que abrir exceção uma exceção constitucional, que ele não vai fazer concurso público, então, eu acho que tem que mudar a Constituição. E mudar a Constituição não me parece ser a fórmula mais adequada para adequar a um exemplo, a uma situação possível de acontecer. Espero, senador, de ter, pelo menos, ser satisfatória a nossa resposta. E partindo um pouco mais já na resposta ao senador Inácio Arruda, é isso, senador. Na verdade, vários municípios, hoje, eles não têm realmente nenhum procurador concursado, nenhum, mas tem 10, 15, 20 comissionados. Isso não pode existir. Contrata escritórios, com licitação ou licitação, isso não vem ao caso, é uma situação. Mas, por mais preparado, por mais, digamos assim, com os bons propósitos, esse escritório, a esses profissionais, lhes falta uma condição, isenção política. Não é difícil você abrir os noticiários e se deparar com a notícia de que foram presos 12 prefeitos. Uma operação só, 12 prefeitos presos. Qual é o motivo disso? Fraude nas licitações. É onde o dinheiro público sai pelo ralo. É onde o dinheiro, em vez de ir para a educação, para a saúde, vai encher o bolso daqueles que não têm uma índole boa. Então, nesses municípios, com mais de 20 mil habitantes, principalmente, é inconcebível que não se tenha pelo menos um procurador concursado. A Controladoria Geral da União revelou que 95% dos municípios fiscalizados ocorreram fraude nas licitações. Isso a gente não pode mais conviver. 95% dos municípios fiscalizados. 95%. Quase. Então, esse dado é estarrecedor, mas é uma realidade. Então, isso não vai engessar o administrador. O administrador vai ter, sim, o procurador-geral nomeado de carreira, ou de carreira não, nomeado livremente, e ele vai coordenar. Vai ter a sua assessoria, ele vai ter o assessor, não precisa ser procurador. Agora, obviamente, a representação judicial deve ser do procurador concursado. É isso que o que a gente tenta sempre deixar claro. Espero ter sido respondido à altura e tirado realmente a dúvida ao senador Paulo Paim, que tem realmente nos colocado de uma forma muito altiva, estimulando, inclusive, essa luta, que não é fácil. E é o senador Pedro Táxi. Exatamente. Limite nenhum. Porque alguns, quem sabe, acham no amigo menor. Mais uma coisa, senador.
Se tiver não. limite, o que é que vai Eu acontecer hoje na prática? E eu já fui Eu me abordado. submeto à vontade da maioria, mas depender de mim não é limite nenhum. O que é que acontece? Eu já fui abordado por colegas hoje, procuradores de municípios com menos 30 mil habitantes, 40 mil, menos de 100 mil. O que é que eles dizem? Presidente, se aprovar essa emenda, o meu cargo, quando ficar vago, vai ser extinto. O prefeito não vai mais fazer concurso. Não vai mais, não. Hoje ele já é concursado. Já tem, cai. Onde tem, não vai mais ter. E representa 94% dos municípios brasileiros. Então, eu sei que o parlamento é a casa para dialogar, para se negociar, no bom sentido. Mas nós chegamos a propor uma regra de transição. Se a realidade do país é essa, se os pequenos municípios não podem ter seus procuradores concursados, vamos estabelecer um prazo de transição. Isso é interessante. 5 anos, 10 anos. Agora, não pode ter 2 tipos de procuradores. O procurador concursado e o não concursado. Então, estamos abertos à discussão e espero, sinceramente, ter respondido essas indagações. Me permita, senhor presidente. Pois não, o senador fala no momento que entender mais adequado, como sempre. Quero cumprimentar o presidente da associação e dizer que eu também encerro fileiras com o senhor, que não há, para a administração pública, nada mais importante do que um corpo técnico especializado, concursado. A advocacia pública no Brasil, senhor presidente, seja ela da União, dos estados, municípios ou das pessoas jurídicas descentralizadas, tem realizado um serviço na defesa dos princípios do artigo 37 da Constituição. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, para a administração pública ser mais republicana, precisamos, sim, de concursados, inclusive procuradores municipais. O que nós estamos aqui debatendo, e isso faz parte do debate legislativo, é esta ponderação. Eu não vejo outro caminho na administração pública brasileira a não ser o concurso público também nesta área. Defendo isso. Estas contratações de escritórios sem licitação, os tribunais de contas do Brasil têm batido muito firme em cima disso. Eu sou junto com os tribunais de contas, porque nós precisamos regrar isso, porque os escritórios contratados são dos amigos, dos apadrinhados, daqueles que muitas vezes bancaram a candidatura do prefeito. Isso é fato, nós conhecemos a realidade é essa. Nós precisamos buscar um caminho para resolver isso. O pessoal advoga na campanha e depois vira procurador. Exato. O melhor caminho é o concurso público. A minha argumentação, e nós estamos construindo isso, é no sentido da economicidade em alguns municípios. É só isso. Com a palavra Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira, para os seus 3 minutos. Nós não vamos iniciar o debate de novo, não vamos iniciar, senão todos terão direito à réplica e a, como é que fala, e a tréplica, né? Advogado eu sei que não tem fim, e político também não tem. Então, doutor Antônio Guilherme Rodrigues, por favor, seus 3 minutos. Bom, e quem vai terminar é o meu sempre senador aqui. Tá certo. Eu vou ser breve, eu não vou usar o tempo, não. Eu só quero agradecer mais uma vez o empenho deste parlamento, os senadores Inácio Arruda como relator de uma longa data de luta e acompanho a história, e nós confiamos realmente a relatoria no sentido de que ela teria um bom encaminhamento, e também agradecer aos demais senadores que compreenderam e que entenderam da necessidade de ser respeitado o princípio republicano do concurso público. Este é o enfoque da nossa luta e, por isso, saio aqui satisfeito. E o senador Paim, com certeza no Rio Grande, os meus colegas do Rio Grande não me deixam em paz. O senador Paim está em todas. E nem a minha eles deixam em paz lá. Eu que não viesse aqui hoje para ver, quando eu chegasse lá, eu não descia no aeroporto. Mas é isso, senador. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos. Eu tenho uma certeza que depois dessa audiência, os procuradores municipais que estavam ou que estão assistindo, ouvindo esse debate, ficarão mais confortáveis. Principalmente porque
pelas declarações também do senador Pedro Táxi. Um abraço. Valeu, doutor Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira. Agora nós vamos para o doutor senador Sérgio Souza, para as suas considerações finais. Senador Paim, hoje o plenário do Senado Federal se propõe a votar a indicação de um paranaense que representou o Estado do Paraná muito bem no TRF da 4ª Região para ministro do STJ. Não sei se vamos ter tempo ainda hoje, mas se não... E estamos aí pedindo, inclusive, votos para os colegas. Eu não voto mais, mas tenho ainda uma grande amizade no Senado para pedir. Eu não tenho dúvidas da decisão do plenário, que será um reflexo da decisão da CCJ, da sabatina da última quarta-feira, que foi unânime, e não é comum votação unânime aqui na CCJ. Eu queria só, para finalizar, dizer o seguinte, que, ao que parece aos telespectadores que nos assistem, nos ouvem, através da TV e da Rádio Senado, de que há uma ligeira disputa entre carreiras. Eu acho que é o que parece. É bastante claro isso. E isso é do processo jurídico, é do processo político, é próprio das carreiras buscarem mais espaço. E é próprio também daquelas que talvez venham perder espaço, lutar. É do processo político de nós que disputamos eleições. Agora, alguns serão reeleitos ao Senado, ao Parlamento Brasileiro, outros deixarão de ser. Mas isso eu acho que não pode ser essa finalidade. Eu acho que não pode ser uma luta entre carreiras. Eu acho que tem que realmente haver uma união e que ganhe aí o Estado como um todo, não o Estado federado, mas o Estado brasileiro, que ganhe a população. Eu acho que essa é. E nós estamos aqui defendendo, e vi o presidente da Associação dos Procuradores Municipais defendendo o concurso público. Isso é importantíssimo. O concurso público traz a isonomia. E entendo que a proposta de emenda constitucional que eu sugeri ao Congresso Nacional, ela defende o concurso público. Ela defende, inclusive, a própria Constituição não permite que ninguém ingresse a uma carreira que não seja para o concurso público. Ah, mas tem aqueles antes da Constituição de 88 que foram albergados pela Constituição, pela regra dos 5 anos. Tem em todos os lugares. Mas esses, na maioria, já estão, inclusive, na inatividade e, inclusive, em alguns lugares, em planos de extinção, né? Em carreiras de extinção. Então, eu acho que queria aqui agradecer a CCJ do Senado, na pessoa do senador Vital do Rego, e agora, por último, na pessoa do senador Paim, por propiciar ao povo brasileiro, ao Parlamento brasileiro, especialmente ao Senado Federal e aos membros dessa comissão, da CCJ, a oportunidade de ouvir pessoas como o Marcos Vitório Stan, que é presidente da Associação dos Advogados Públicos do Brasil, o Marcelo dos Procuradores, o presidente da Procuradores Municipais, a Paola, o Paulo, a todos aqueles que contribuíram para esta audiência pública. Obrigado a todos, uma boa tarde. Tudo bem, muito obrigado a todos. A audiência cumpriu o seu objetivo. Até a próxima. Está encerrada a nossa audiência pública.